Olá, bem-vindo à segunda parte desta apresentação sob o título O Avesso da Aprendizagem. Na primeira parte, a gente falou sobre a posição do sujeito em Descartes, Freud e Lacan, onde eu procurei situar a teoria do Lacan em relação ao sujeito moderno, sujeito cartesiano e o surgimento da psicanálise em Freud, e introduzir já alguns conceitos lacanianos, né, que vão nos ajudar a entender melhor esta teoria dos discursos, que o Lacan vai desenvolver principalmente no seu seminário, que chama O Avesso da Psicanálise, onde ele apresenta esses 4 discursos: discurso do mestre, da universidade, do analista e da histérica, tá? E agora vamos começar falando deste primeiro discurso, discurso do mestre, e ao mesmo tempo introduzindo um pouco qual seria o discurso para Lacan e qual é esta estrutura geral que subjaz, digamos, em quais se fundam estes 4 discursos, tá? Então vamos lá. Ok. O que significa discurso para Lacan, né? Tem vários conceitos de discurso que são muito diferentes, né? O Michel Foucault tem um conceito diferente do discurso. Vários, né, analistas do discurso têm outras visões sobre o que seria isso, o discurso, né? E para entender a compreensão de Lacan, né, a visão de Lacan, eu proponho esta distinção de 2 pontos de vista, de 2 ângulos a partir dos quais podemos olhar para o discurso, tá? Isso não, esta divisão, estes 2 modos de ver o discurso não é de Lacan, é mais assim uma forma de talvez conseguir explicar isso de forma mais didática, o que Lacan entende de discurso. Para ele, o discurso é uma coisa só. Ao longo do tempo ele muda seu conceito, tá? Mas não existem 2 discursos como eu estou escrevendo aqui. Isso estou dizendo que isso são 2 ângulos, 2 pontos de vista. E eles nos ajudam um pouco de entender melhor o que isso significa, porque é bastante complexo, tá? Então, em primeiro lugar, podemos dizer que o discurso para Lacan é uma modalidade de interação social, tá? Aí a psicanalista Maria Coelho, ela fala assim, ela resume assim, né, este conceito que o Lacan nos dá no seu seminário. O discurso é um modo de relacionamento social representado por uma estrutura sem palavras. Lacan propõe os discursos como sendo modos de uso da linguagem como vínculo social, pois é na estrutura significante que o discurso se funda, tá? Então seria modalidades de uso de língua para estabelecer vínculos sociais, tá? Modalidade de interação social. Então eu acho que isso é algo que não é muito difícil, isso é bem intuitivo, tá? Aí a gente pode, né, facilmente entender isso, mas tem que ter cuidado porque na verdade não é só isso. Quando Lacan fala de discurso, ele sempre fala de subjetivação também, tá? Então o discurso é sempre também uma modalidade de subjetivação, o modo como o sujeito constitui o pequeno outro e si mesmo ao direcionar-se ao grande outro, reproduzindo a ordem por este assegurado, tá? Então, como eu falei na primeira parte, né, nós sempre justapomos palavras, né, no sentido de nós inserir nesta ordem simbólica, tá? No sentido de nós constituirmos como sujeitos, né? Com a ideia, digamos, esta
esta motivação de preencher esta falta estrutural que temos como sujeitos divididos e parados, né? Então, esta falta é sempre aquilo que está, né, colocando este jogo de significantes em movimento, tá? Então, essa falta que nós temos, ao mesmo tempo, é uma falta criativa, né? Então, né, Shakespeare, quando ele justapõe palavras, né, Romeu, Fernando Pessoa, quando, né, grandes músicos fazem sua música, tudo isso, de certa forma, nesta visão lacaniana, seria, né, de alguma forma, movido por esta falta, tá? Ok, então teríamos esses dois pontos de vista sobre o discurso, tá? E a estrutura geral, o esquema geral do discurso que o Lacan apresenta seria este. Nós temos um agente, né? E temos um outro, né? Isso também bem intuitivo, é o que eu creio, né? E este agente vai, assim, se articular, né? Porque existe alguma verdade que motiva ele, tá? E este ato de fala ou de produção simbólica vai ter também um resultado, vai ter um produto, tá? Então nós temos o agente, nós temos assim uma verdade, né? O que organiza este discurso de forma latente. No nível inferior deste esquema, a verdade e o produto são elementos que não são manifestos no discurso, que seriam ocultos, tá? Recalcados ou escondidos até, tá? Mas, e no nível superior, teríamos a parte explícita do discurso, né? Em nome de quem o discurso se articula, o agente, e o outro, a qual outro discurso é direcionado, e o produto, qual é o resultado deste discurso, tá? Então, esses são quatro lugares que né, definem este esquema geral, e neles vão se situar quatro termos, tá? Quatro termos que vão ocupar certos lugares. Em cada discurso vai ter uma outra configuração de onde estes termos vão se situar dentro deste esquema, tá? E esses quatro termos são um significante mestre, esse um, o saber, esse dois, o sujeito barrado e o objeto causa do desejo, tá? Então, vamos, né, agora ver como isso funciona neste caso do discurso do mestre, né? Então, por que o Lacan diz que este discurso do mestre é o primeiro, é praticamente a raiz ou a matriz dos outros discursos? Os outros são derivados deste discurso do mestre, né? Então, ele está aqui fortemente influenciado pelo Hegel, pelo filósofo alemão Hegel, né? Que fala desta dialética senhor e escravo, entre senhor e escravo. E o que isso quer dizer, né? O senhor e o escravo se reconhecem um no outro, se constituem em dependência mútua. Então o senhor, por que o senhor é senhor? Porque existem escravos. Se não tivesse escravos, ele não seria senhor. E vice-versa, tá? Escravo tem sua identidade por causa da existência deste outro, tá? Então, é sempre a ideia de que o eu se constitui através de um outro, tá? Através de uma alteridade, tá? Então, para o Hegel, esta dialética está na fonte da autoconsciência humana. Hegel descreve este devir do espírito, né? E esta é uma das principais etapas, né, onde se cria a autoconsciência humana, tá? Agora, para entender um pouco
o que seria então esse discurso do mestre para Lacan, né? Né? De uma forma mais palpável, né? Como nesse caso como um vínculo social, né? Um laço social, seria um agente neste curso, né? Pode ser um dono de escravos ou alguma outra figura autoritária que consegue se apresentar como sujeito não dividido, tá? Então este seria este significante mestre, tá? Esse seria este primeiro significante, seria como este agente, este mestre neste caso, se apresenta, tá? E ele se apresenta como alguém que comanda, como alguém que não se questiona, alguém que não seria dividido, tá? Que seria idêntico consigo mesmo, tá? Que não permite que seja questionado. Aqui temos, né, do dicionário de Evans, né, uma conceituação do significante mestre. O significante mestre é aquele que representa um sujeito para todos os outros significantes. O discurso do mestre é, portanto, uma tentativa de totalização. Né? Então, né, digamos, este agente que vai se apresentar como algo não dividido, algo sem dúvida, algo que é idêntico consigo mesmo. Ok? Vamos deixar assim, vamos em frente, vai ficar mais claro na frente, tá? Agora, o que acontece, né? Digamos, aqui, né, vai se esse ato de fala, né, de um significante, né, para, digamos, um outro significante, podemos dizer, tá? Aqui vai se formar praticamente já assim uma cadeia de significantes, tá? Quando este agente dirige sua fala na direção de um outro, tá? E no caso do mestre, né? Porque, né, a gente mostrou nisso esse dois, Lacan nos diz é saber, tá? Esse dois como saber, mas e por quê? Porque o mestre fala para um saber, porque a fala do mestre se dirige a um saber, tá? Então podemos entender isso assim: a fala do mestre instrumentaliza o outro, priva ele do seu status de sujeito. Tá? Ao emitir sua ordem, ele não se dirige ao escravo, mas a algo que este sabe e deve executar, ou seja, um saber que o outro possui. Isso pode ser cortar cana, ou preparar comida, fazer limpeza, construir algo, vigiar, punir outros, guerrear, etc. Tá? Então, não é só aqui, né, concretamente uma relação senhores de escravos, mas podem ser outras situações, por exemplo, né, no exército, né, os soldados, né, não são escravos diretamente, mas é exatamente esta é a relação, né, de mestre e escravo que temos aqui em termos discursivos, né, e este fato de que o mestre não se dirige a sujeitos ou a um sujeito, mas é um saber. Isso é algo que até podemos observar na forma como no exército funcionam essas ordens muitas vezes, né? Então, quando um comandante fala, ele dá uma ordem, muitas vezes ele dá esta ordem na forma infinitiva. Ele fala atacar, cessar fogo, né? É a forma infinitiva. E ele não usa o imperativo, né? Que seria tipo ataquem, ou cessem fogo. Não, porque ele não se dirige a sujeitos. Ele quer que aconteça algo. Ele quer que um saber seja executado, tá? Então, talvez assim fica um pouco mais claro por este lado, vendo, imaginando o discurso agora como vendo ele como interação social, entendendo por que este S2 é
é aqui descrito como saber, é um saber, tá? Mas também o discurso é, né, uma modalidade de subjetivação, tá? E aqui, olhando deste lado, né, também podemos tentar entender o que pode ser este S2 aqui, para quem se dirige esta fala, neste caso, do mestre, né? E eu trouxe aqui um citado traduzido de um psicanalista e professor francês, que é o Gérard Wageman, e ele diz o seguinte: assim que um segundo significante, S2, se junta ao primeiro, a cadeia significante é instalada. Ok. Falamos de S2 como outro significante porque ele posiciona S1. S2 representa o outro maiúsculo, o tesouro dos significantes, do qual e com o qual se fala. Além disso, ele é uma rede de significantes interdependentes, uma bateria de conhecimentos, com conhecimento definido como articulação linguística. S2 é, portanto, o saber posto em operação por S1. Então, nós vimos que a nossa fala é sempre, em alguma forma, direcionado para o grande outro, tá? Porque justamente a gente, com nossa fala, reconstitui nossa subjetividade, tá? E procura nos inserir nesta ordem simbólica, tá? Então, nesse sentido, este grande outro é também isso. Ele é, assim, uma bateria de conhecimentos, tá? Uma rede de significantes independentes. Digamos, o grande outro é que assegura esta rede de significantes interdependentes, tá? Ok? Então, este seria este passo quando assim se estabelece esta cadeia significante, quando, né, este significante do agente é colocado em circulação, podemos dizer assim, tá? Ok, o próximo passo na construção lógica, digamos, desta estrutura discursiva, né, é a questão da verdade, né, e depois ainda vai ter um produto, né? Então, a verdadeira motivação, né, de todo o discurso é uma deficiência que não pode ser explicitada no discurso, né? Então, no caso do discurso do mestre, a verdade é esta, que ele não é este sujeito idêntico consigo mesmo, ele também é um sujeito parado e dividido, tá? E essa tentativa de totalização da sua identidade é condenada ao fracasso, tá? Então, este seria, por isso temos aqui o símbolo do sujeito parado, dividido, né, no lugar da verdade, no discurso do mestre. E sempre tem um resultado, tá? E neste resultado, neste caso do curso do discurso do mestre, né, temos aqui a letra A minúscula, né? Ou seja, podemos dizer este objeto causa de desejo, objeto causa da angústia, tá? Este resultado desta interação nunca vai, né, atender a esta deficiência que é a verdadeira motivação deste discurso, tá? Então, neste sentido, o Lacan coloca em algumas situações, coloca aqui essas barras, ou coloca um triângulo para dizer que aqui existe uma barreira, tá? Isso nunca vai atender isso, mas ao mesmo tempo, vamos ver depois, isso vai causar que digamos, o discurso vai
continuar, vai se repetir justamente porque este resultado nunca pode preencher o desejo do agente, neste caso do Senhor, tá? Então, este seria a estrutura do discurso do mestre, tá? E agora vamos ver isso mais uma vez, passo a passo, tá? E ver um pouco adiante como o Lacan desenvolve esta concepção de discurso, tá? Não exatamente em ordem cronológica, mas de certa forma numa ordem lógica, tá? Então, nós temos primeiramente este esquema geral, né, de verdade, né, onde temos aqui um passo a passo de uma verdade que motiva o curso, que motiva este agente a se articular, né, e se dirigir a algum outro, né, e isso resulta em algum produto, né. No caso do discurso do mestre, né, temos aqui, né, o sujeito barrado, o significante mestre, o saber e o objeto causa de desejo, tá? Então acho que até aqui está claro, né? Agora, mais tarde, o Lacan vai acrescentar aí setas diagonais ascendentes, né? E o que eles significam? Digamos, a gente pode, por exemplo, aqui, agora, eles têm, de certa forma, em cada discurso, uma outra interpretação. No caso do discurso do mestre, podemos dizer que, tudo bem, tem uma parte explícita da fala do mestre, onde ele se apresenta de uma certa forma, mas também existe uma fala que vem do inconsciente, tá? Que são, digamos, talvez lapsos na fala dele, né? Ou talvez sintomas neuróticos que ele apresenta, que também, né, vão, de certa forma, ser emitidos aqui, tá? E esta seta, né, também em outros discursos, vamos ver, tem a ver com aquilo que o Lacan e o Freud chamam de transferência e contra-transferência, tá? Mas, por enquanto, vamos deixar assim, tá? Agora, ele ainda vai também, né, modificar isso, acrescentar outros termos aqui, tá? Ou outros lugares, dar outros nomes a estes 4 lugares, tá? Só a verdade que sempre fica este lugar da verdade, tá? Ele vai dizer que aqui o lugar onde aparece, assim, onde a gente se manifesta é o semblante, tá? Então, semblante, né, isso aí existe um certo problema de tradução, porque a palavra francesa semblante traz um outro significado. Existe uma expressão que de faire semblant, quer dizer fazer semblante. Isso quer dizer fingir, aparecer, criar uma aparência, tá? É isso que é a conotação que é importante aqui neste momento, tá? E no lugar do outro, ele coloca o gozo, tá? E como podemos entender isso, né? A gente sabe já que esta fala, né, sempre também é uma fala direcionada ao grande outro, tá? E o que este grande outro faz, de certa forma, ele cria esta barreira, tá? O que é o gozo? O gozo seria realmente assim a forma de consumir este objeto de desejo. E isso é impossível. Justamente nós temos esta distância, este distanciamento, né, que nós temos sempre, né? Sempre recriamos este objeto do desejo, ele sempre nos escapa, porque não podemos ter
este gozo, tá? Este gozo é praticamente vedado pelo grande outro, tá? E essa proibição, né, correspondente também à proibição do incesto, é isso que assegura nossa ordem simbólica, tá? Então existe aí um princípio do prazer, que até o Lacan vai falar de uma outra forma do que o Freud, que onde estamos protegidos do gozo, tá? Ok. Então, e este gozo, como ele sempre é incompleto, que ele na verdade nunca acontece, ele sempre produz este mais gozar, ou mais de gozar, tá? Ok, eu sei que isso não é tão intuitivo, né? Mas é importante a gente abordar isso neste momento para também depois entender quais são as diferenças quando vamos falar também do discurso do capitalista, tá? Então, aqui, para explicar um pouco esta relação melhor entre semblante e gozo, né, temos aqui um trecho de um artigo de um psicanalista belga, Van Hüle, e ele fala isso. O que é típico para o discurso é que ele envolve um semblante em torno do gozo. E como resultado, o gozo não é mais ilimitado, mas condicionado pelo elemento que ocupa a posição de semblante. Tá? Então, esse semblante, tá, em alguma forma, né, limita este gozo. Tá? Ele limita este gozo por ser assim apenas um semblante. Tá? Ok. Mas, em frente, aí o Lacan ainda vai falar aqui de uma impossibilidade, tá? Que estes atos, né, digamos, como a gente disse que o gozo não acontece, tá? Estes atos de fala, na verdade, nunca são uma comunicação, no sentido de que aqui se torna um conteúdo comum entre dois interlocutores, não, tá? Então isso é uma marca do discurso, esta impossibilidade desses atos de fala e ao mesmo tempo esta impotência, tá? Que no fundo este produto sempre é insuficiente, sempre não pode realmente atender a esta falta que motiva esta verdade que subyace o discurso, esta falta que motivou os atos de fala, tá? Aí ele vai dizer que isso é uma não relação, tá? Ok? Então esses são alguns aspectos, tá? Que estou aqui só mencionando mais do que podendo realmente explicar, mas talvez mais tarde vão ficar mais claro, tá? Agora tem 4 discursos, né? Então, por que 4 discursos? Se a gente faz o cálculo, quantas possibilidades tem de inserir esses 4 elementos nesses 4 lugares, né? Então a gente chega a 4 vezes 3 vezes 2 seriam 24 possibilidades, tá? Mas o Lacan nos diz que só existem 4. Por quê? Tá? Aí, no início do seminário 17, ele se refere ao Sigmund Freud, que escreveu isso. Até parece que o analisar é a terceira daquelas profissões impossíveis nas quais se pode ter certeza de um sucesso insuficiente desde o início. Os outros 2, muito mais conhecidos, são a de educar e de governar. Tá? Então, o Freud falou dessas 3 profissões que seriam impossíveis. Tá? E o Lacan vai acrescentar uma 4ª, que já vamos ver, né? Que é o que ele vai chamar fazer desejar, que vai ser o discurso da histérica, tá? Então,
né, a gente viu, né, que a marca do discurso é esta impossibilidade, tá? E aí nisso podemos também ver essa grande diferença que o que Freud fala aqui, digamos, é simplesmente uma observação um pouco pessimista, talvez quase irônica, né? Ele coloca a palavra impossíveis entre aspas, tá? Mas no Lacan isso se torna realmente um princípio, né, do discurso, que realmente o discurso é sempre, digamos, tem essa marca da impossibilidade. Tá? Ele é movido também por uma falta e pela impossibilidade de preencher esta falta. Tá? Mas tudo bem, vamos lá. Então, o discurso do mestre, claro, né, seria então governar. Né? Aí, como o Lacan desenvolve então esses outros que ele deriva disso que ele diz, né? Então, o segundo vai ser o discurso da universidade, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui, esses lugares mudaram, mas a ordem ficou a mesma, tá? Aqui temos esse 1, esse 2, A e sujeito barrado. O que aconteceu? Que esta estrutura aqui, essa fórmula aqui foi praticamente girada no sentido anti-horário para a esquerda, né, 90 graus. E assim os termos pularam, digamos, um passo para trás praticamente, tá? Então, mas esta sequência continua a mesma, tá? Depois da universidade seria o educar, né? E o discurso do analista é a mesma operação aplicado ao discurso da universidade, simplesmente um giro 90 graus. Tá? E o último, o da histérica, né, que mais uma vez este giro. E se a gente gira este mais uma vez, a gente novamente chega no discurso do mestre. Né? Então, talvez isso à primeira vista parece meio artificial, meio forçado, né? Porque, digamos, tudo bem, a gente entende que existe esta sequência lógica de verdade, agente, outro e resultado. Aí a gente reconhece esta sequência lógica, mas por que justamente essa sequência tem que ser preservada? Nesse momento talvez não é tão claro, mas quando né, a gente vai ver esses discursos mais detalhadamente, a gente vai ver que a forma como Lacan nos dá a interpretação de cada um, tá? Isso faz muito sentido, porque existem relações entre eles e realmente um se deriva do outro, um é, como está para ver, é o avesso do outro, tá? Então, né, este seria a forma como ele vai do discurso do mestre, né, depois derivar os outros três discursos, tá? Então, na próxima parte, vamos então conhecer mais detalhadamente a passagem do discurso do mestre para o da universidade, tá? Ok, então, por enquanto foi isso. Obrigado pela atenção.